Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo Mateus 20 apresenta ensinamentos de Jesus sobre o reino dos céus por meio de parábolas e instruções que desafiam a lógica humana. Seus versículos destacam a soberania da graça divina, a inversão de valores entre os primeiros e os últimos e o chamado ao serviço humilde. É um texto que revela que a verdadeira grandeza no reino está em servir, seguindo o exemplo do próprio Cristo. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Mateus 22 do livro de Mateus da Bíblia. A parábola dos convidados para as bodas. Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: 2 O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. 3 Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. 4 Depois, enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. 5 Eles, porém, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. 6 E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. 7 E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. 8 Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. 9 Ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. 10 E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. 11 E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. 12 E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. 13 Disse, então, o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. 14 Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Em Mateus 22 é um capítulo de confrontos diretos, onde Jesus revela como funciona o reino de Deus e expõe a hipocrisia religiosa com muita clareza. Vou explicar de forma didática, por blocos, conectando tudo numa mensagem única. Mateus 22. Explicação didática. Ideia central do capítulo. Deus chama todos para o seu reino, mas só entra quem responde com fé verdadeira, amor e obediência. Primeiro, a parábola dos convidados para as bodas. Versículos 1-14. O que a parábola conta? Um rei prepara o casamento do filho. Convida pessoas importantes. Elas recusam, ignoram, maltratam os mensageiros. O rei então convida todos, bons e maus. Um convidado entra sem veste adequada. O significado dos personagens: Rei Deus, Filho Jesus, servos, profetas e mensageiros. Convidados iniciais, líderes e povo que rejeitaram Jesus. Outros convidados, todos os povos. Veste nupcial, vida transformada, fé verdadeira. Mensagem principal: não basta estar no ambiente religioso, é preciso estar vestido de arrependimento e obediência. Frase-chave: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus chama muitos, poucos respondem de verdade. Voltamos a ler. A questão do tributo. 15 Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam na alguma palavra.
16 Enviaram-lhe os seus discípulos, com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. 17 Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César, ou não? 18 Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? 19 Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. 20 Ele diz-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? 21 Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. 22 E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e, deixando, se retiraram. A ressurreição dos mortos. 23 No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. 24 Dizendo: Mestre, Moisés disse: Se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. 25 Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. 26 Da mesma sorte o segundo, e o terceiro, até ao sétimo. 27 Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. 28 Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? 29 Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. 30 Porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. 31 Acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: 32 Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. 33 As multidões, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Segundo, a questão do tributo a César, versículos 15 e 22, a armadilha. Se Jesus dissesse: Não pagar rebelde político, pagar traidor do povo. A resposta de Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Significado: obrigações civis é diferente de devoção espiritual. Podemos obedecer às autoridades sem tirar o lugar de Deus. Aplicação prática: impostos, leis, responsabilidade humana. Vida, coração, obediência pertencem a Deus. Terceiro, a questão sobre a ressurreição, versículos 23 e 33, o problema dos saduceus. Não criam na ressurreição. Tentam ridicularizá-la com um exemplo absurdo. A resposta de Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ensinamentos: a vida futura não é cópia da atual. Deus é Deus de vivos, não de mortos. Lição forte: conhecimento religioso sem fé no poder de Deus leva ao erro. Voltamos a ler. Os maiores mandamentos. 34 E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. 35 E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: 36 Mestre, qual é o grande mandamento na lei? 37 E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. 38 Este é o primeiro e grande mandamento. 39 E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. 40 Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Cristo, filho de Davi. 41 Estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. 42 Dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: De Davi. 43 Disse-lhes ele: Como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: 44 Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. 45 Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? 46 E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Análise textual:
logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Quarto, os maiores mandamentos. Versículos 34, 40, a pergunta: qual é o maior mandamento? A resposta de Jesus: 1. Amar a Deus com tudo. 2. Amar o próximo como a si mesmo. Resumo da fé: amar a Deus sem amar pessoas igual falso. Amar pessoas sem Deus igual incompleto. Tudo se sustenta nisso. Leis. Profetas. Vida cristã. Quinto, Cristo, filho de Davi. Versículos 41, 46, a pergunta de Jesus: o Messias é só descendente de Davi? Por que Davi o chama de Senhor? Revelação: Jesus é filho de Davi, humano. Senhor de Davi, divino. Resultado: ninguém mais ousa questioná-lo. Autoridade espiritual revelada. Resumo final de Mateus 22. Mateus 22 ensina que: primeiro, Deus convida a todos para o reino. Segundo, rejeitar o convite traz consequências. Terceiro, não basta entrar, é preciso estar transformado. Quarto, fé verdadeira se expressa em amor. Quinto, Jesus é mais que profeta, é o Senhor. Em uma frase: o reino de Deus não é para quem só aparece, mas para quem responde com fé, amor e obediência. Agora vamos à explicação de Mateus 22. É um capítulo central do ensino de Jesus, porque ele responde às principais questões religiosas, políticas e espirituais do seu tempo. Vou explicar parte por parte, sempre dizendo qual é a mensagem e onde a ligação com o Antigo Testamento. Visão geral de Mateus 22. Neste capítulo, Jesus explica quem entra no reino de Deus, desmascara a hipocrisia religiosa, ensina sobre autoridade civil e fé, esclarece a ressurreição, resume toda a lei em 2 mandamentos, revela quem ele é de verdade, mais que filho de Davi, Senhor de Davi. Versículos 1-14. A parábola dos convidados para as bodas. O que a parábola diz? Um rei prepara um grande casamento para seu filho. Os convidados originais recusam o convite. Alguns ignoram, outros matam os mensageiros. O rei então convida todos, bons e maus. Um convidado entra sem veste adequada e é expulso. O significado espiritual. Cada personagem representa algo. O rei, Deus. O filho, Jesus. As bodas, o reino de Deus, salvação. Os primeiros convidados, Israel, especialmente seus líderes. Os servos, profetas, e depois os apóstolos. Os novos convidados, todos os povos, inclusive pecadores e gentios. A veste nupcial, transformação interior, arrependimento, vida coerente. Mensagem principal: ser convidado não é o mesmo que estar preparado. Deus chama muitos, mas espera. Arrependimento. Mudança de vida. Compromisso verdadeiro. Ligação com o Antigo Testamento. Israel é frequentemente descrito como povo convidado por Deus. Profetas rejeitados e mortos, tema constante. 2 Crônicas 36, 15, 16. Banquete messiânico, Isaías 25, 6, festa preparada por Deus. Trevas exteriores, linguagem profética de juízo, Isaías, Jeremias. Versículos 15 e 22, a questão do tributo a César, a armadilha. Os líderes tentam forçar Jesus a desagradar o povo, se apoiar o imposto, ou ser acusado de rebelião contra Roma. A resposta de Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que isso significa? Jesus ensina equilíbrio. O governo tem sua autoridade. Deus tem a autoridade suprema. O erro não é pagar imposto, o erro é dar a César o que pertence a Deus. Adoração, consciência, fidelidade, ligação com o Antigo Testamento. A moeda tem a imagem de César. O ser humano tem a imagem de Deus. Gênesis 1, 26. Ou seja, marca de seleção dinheiro, autoridades humanas. Marca de seleção vida e coração Deus. Versículos 23, 33. A ressurreição dos mortos, o problema dos saduceus.
Eles não criam na ressurreição e tentam ridicularizá-la com um exemplo absurdo. A resposta de Jesus. Jesus corrige 2 erros. 1. Ignorância das Escrituras. 2. Limitação do poder de Deus. Ele explica que a vida após a ressurreição é diferente. Deus é Deus dos vivos, não dos mortos. Ligação com o Antigo Testamento. Jesus cita Êxodo 3:6. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Se Deus é, presente, o Deus deles, então, eles vivem diante de Deus. Além disso, o Antigo Testamento já apontava para a ressurreição. Daniel 12:2. Jó 19:25-27. Isaías 26:19. Versículos 34, 40. O maior mandamento da lei. A pergunta: qual é o mandamento mais importante? A resposta de Jesus. Jesus resume toda a Bíblia em 2 mandamentos. 1. Amar a Deus acima de tudo. 2. Amar o próximo como a si mesmo. Religião verdadeira não é ritual, é amor vivido. Ligação direta com o Antigo Testamento. Deuteronômio 6:5. Amar a Deus. Levítico 19:18. Amar o próximo. Jesus não cria algo novo, mas revela. Marca de seleção: o coração da lei. Marca de seleção: o sentido verdadeiro da vontade de Deus. Versículos 41-46. Cristo, filho de Davi. A pergunta de Jesus. Se o Messias é filho de Davi, por que Davi o chama de Senhor? Jesus cita Salmo 110:1. O que isso significa? Jesus revela que o Messias é descendente humano de Davi, mas também é maior que Davi. Tem autoridade divina. Aqui Jesus afirma, de forma indireta, o Messias não é só um rei humano, ele participa da autoridade de Deus. Os líderes ficam sem resposta. Mensagem central de Mateus 22. Mateus 22 ensina que marca de seleção: o reino de Deus é oferecido, mas exige resposta sincera. Marca de seleção: não basta entrar na festa, é preciso transformação. Marca de seleção: Deus governa acima de qualquer poder humano. Marca de seleção: a vida continua após a morte. Marca de seleção: toda a fé verdadeira se resume em amor. Marca de seleção: Jesus é o Messias prometido e o Senhor exaltado. Em uma frase simples: Deus chama todos, mas espera fé viva, amor verdadeiro e uma vida transformada. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!